Você já reparou que a humanidade, normalmente, ela é dividida em duas partes? Você tem, de acordo com os estudos, a humanidade é dividida em três partes, então é importante que eu lhe diga isso também. Você pode pesquisar e vai ver que é verdade. 90% das pessoas não pensa. 5% das pessoas pensa que pensa. E só 5% pensa. Agora, vale lembrar que todos nós podemos pensar, mas as pesquisas mostram que 95% das pessoas, elas pertencem à grande boiada humana, como eu sempre chamo. São filhos e filhas de Deus, mas vivem como bois. Se você quiser saber por que isso acontece, fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender. O nome desse vídeo é... Bom, eu sou Ivan Maia, você já deve saber, e o nome desse vídeo é 3 dos 21 Cs das pessoas incomuns, prósperas e sábias. São 21 palavras que começam com a letra C. Aqui eu vou falar para você 3 apenas e você já vai ter uma ideia da abrangência desse assunto. O primeiro C é convicção. E a ordem das 21 não é aleatória. É porque são elos de uma corrente. Então um vai se ligando com o outro e o primeiro é convicção. Convicção tem também 2 outros nomes, ou muitos outros, mas eu sempre cito 2. Você pode falar convicção, você pode falar crença, e a Bíblia tem um outro nome que eu amo para convicção. É o nome fé. Então, tanto faz. As 3 palavras são sinônimos. Mas eu quero falar aqui com você sobre convicção. Quais são as suas convicções? Toda pessoa sábia, toda pessoa próspera, toda pessoa feliz, portanto incomum, ela tem convicções muito bem arraigadas. Uma das minhas características, uma das características que me define é exatamente o fato de eu ter minhas convicções profundamente enraizadas. Por quê? Porque elas não vieram ao acaso. Elas foram formadas como um grande muro, tijolo por tijolo. E isso, quando você é assim, você incomoda um monte de gente. Porque no mundo de bocas abertas, que é o que tem aí, pessoal boca aberta, né? Bunda mole, como meu pai dizia quando a gente era pequeno, quando você é firme e tem convicções, então as pessoas se incomodam com você. Quer dizer, quem que se incomoda? A grande boiada humana, que são os parasitas. Agora, os discípulos, você vai fazer discípulos. Esses gostam, porque eles se inspiram em você quando você é assim. Você pode ser fonte de inspiração para muitas pessoas. Qual a diferença entre um discípulo e um parasita, Ivan? O Dr. Michael Murdock tem uma frase que eu gosto muito que diz: parasitas querem o que você ganhou, discípulos querem o que você aprendeu. Então, quando você tem convicções firmes, você arrasta pessoas através do seu exemplo, inclusive para o mal, se você quiser. Só você olhar na Alemanha nazista, o que aconteceu? As convicções dele eram tão firmes que, mesmo sendo louco varrido, ele arrastou milhões de pessoas para a sua loucura. E um dia eu pensei, olha, se a convicção pode ser usada para arrastar para o mal, ela também pode ser usada para arrastar para o bem. E é isso que eu procuro fazer. O que são convicções? São crenças que você tem arraigadas em você e que se provam ótimas. Porque tem crenças que levam você para o abismo. A grande boiada, por exemplo, vamos fazer uma breve análise. Em que a grande boiada crê? Elas creem que o dinheiro cai do céu, elas creem que não precisam fazer nada e a vida vai melhorar, elas creem que, eu espero que 2020 seja melhor, porque esse ano foi tão ruim, né? E eu pergunto, imbecil, quando que a sua vida foi boa? Você espera que seja melhor? Compra uma rede então, e deita, e fica deitado esperando, porque se você espera, tem uma frase que eu gosto muito de George King, ele diz assim, esperar por algo que vai acontecer é como esperar que os raios de lua virem filetes de prata. Não vai acontecer, gente. Nada acontece. É você que tem que fazer acontecer. Quais são suas crenças? Os sábios e prósperos sabem que eles creem? Eles creem que vale a pena ser honesto. Eles creem no trabalho dedicado. Eles creem no esforço inteligente. Eles creem na prosperidade. Eles creem que o dinheiro vem de tudo quanto é lugar. O dinheiro não corre, não voa, porque ele não tem pernas nem asas. Então os prósperos, eles sabem que eles terão que ter atitudes de prosperidade para a prosperidade grudar na vida deles como um imã de geladeira gruda na geladeira. Mas a minha pergunta é, quais são as suas convicções? Em que você crê? Se você não crê em nada, então a sua vida ela nunca vai sair do lugar. Joana d'Arc escreveu: todo homem ou mulher dá a vida por aquilo que acredita. Infelizmente, a maioria não acredita em nada, então acaba dando a vida por nada.
que você crê? Você crê que assistindo novelas da Rede Esgoto, engana trouxa de televisão, a Rede Esgoto, maldição 1 milhão de vezes pela terra, pelo mundo afora e sem amém? Você crê que assistindo Rede Record, você crê que assistindo esses programas imbecis, feitos e estrelados por imbecis, para imbecis assistirem, você crê que isso vai levar você para algum lugar? Olha, a sua crença ela vai modificar o seu mundo. É a sua convicção essa? Maravilha. Quais são suas convicções? Que o homem deve agredir a mulher? Que o homem é superior à mulher? Quais são suas convicções? Você está convicto de que rico é tudo desonesto? Você está convicto de que você é daquele tipo de pessoa que quando vê um rico você tem raiva dele porque ele tem dinheiro e você não? Essa provavelmente é a maior razão de você ser pobre, se você é pobre. E gente assim vai ficar pobre a vida inteira, porque é pobre emocionalmente, pobre espiritualmente e, portanto, será pobre financeiramente. Agora, o que os sábios, quais as convicções dos sábios, dos excelentes, dos prósperos? Eles olham para um rico e eles dizem assim, Deus abençoe o seu dinheiro. Se você tem, é porque você merece. E se você pode, eu também posso. Aí eles põem uma vírgula e acrescentam mentalmente. E eu um dia terei tudo que você tem. Por isso que eles acabam conseguindo. Agora, quais são as suas convicções? Quem nasceu pobre vai morrer pobre? É isso? Meus pêsames. Quais são as suas convicções? A grama do vizinho é sempre mais verdinha? Meus pêsames para você. Quais são as suas convicções? Se as suas convicções, por acaso, são aquelas daquela filosofia de um certo estado brasileiro que diz assim, quem faz muito erra muito. Quem faz pouco, erra pouco. Quem não faz nada, não erra. Quem não erra, é promovido. É essa a sua convicção? Se for, meu amigo, minha amiga, sua vida vai estar sempre assim, ela vai servir para nada. Agora, os prósperos, eles estão convictos de outras coisas. Eles estão convictos de que Deus é o rei do universo e que o universo sempre dá para nós os frutos das nossas escolhas. Os sábios, sabem no que eles creem? Quais as convicções deles? Que primeiro eu escolho, depois eu colho. Primeiro você escolhe, depois você colhe. Sabe no que os sábios creem? Quais são as convicções deles? Que há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Sabe o que os sábios creem? Que você tem que escolher ou ligar o cérebro ou ligar a TV. Não tem como você ligar as duas coisas juntas. Mas a minha pergunta é, quais são as suas convicções? De onde elas vêm? Elas são suas ou enfiaram na sua cabeça? Elas são suas ou a maldita TV enfiou na sua cabeça? Quais são as suas convicções? Elas são suas ou você passa o dia vendo rede social, curtindo a foto do dedão do pé dos outros, da feijoada dos outros, do casamento falso dos outros, enquanto o seu vai indo para o esgoto cada vez mais? Quais são suas convicções? Você ainda acredita que é mais fácil um camelo passar pela buraca de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu? É essa a sua convicção, pelo amor de Deus? É tempo de acordar. Acorda, para com isso, para de repetir essas frases. Estou explodindo de dor de cabeça, eu subo a serra sem modinho. Para com isso. Você não entende que isso não vai te levar para lugar nenhum? Mude, faça alguma coisa. Sabe quantos dias faltam para terminar esse ano? Eu estou gravando esse vídeo dia 18 de outubro de 2019. Vamos fazer um cálculo de quantos dias faltam para terminar esse ano? Tem 31 dias de dezembro, 30 dias de novembro. São 61. Quantos dias desse ano, desse mês já foram embora? Se hoje é dia 18, 17 dias já foram embora. Se esse mês é 31 e já tirou 17, faltam 14. 61 mais 14 são 75 dias. Você acha que dá para mudar uma vida em 75 dias? Eu digo para você que dá para mudar uma vida num único segundo. Basta você tomar uma decisão. Porque eu escolho, depois eu colho. Você escolhe, depois você colhe. Você já imaginou? Se você tiver as convicções certas, se você jogar fora todo o lixo que talvez seus pais puseram na sua cabeça, que a maldita TV põe na sua cabeça, que os malditos artistas da maldita rede esgoto engana bobo puseram na sua cabeça, que só tem exemplos de traição, de deslealdade, de desonestidade, de imbecilidade. Olha, se você faz da sua cabeça um depósito de lixo, a sua vida nas 7 áreas será um lixo. E se você não planta nada, adivinha? Tem uma frase do Dr. Murdoch que diz assim, uma semente de nada sempre vai gerar um tempo sem nada. E eu gosto de dizer assim, nada vem do nada. Pronto, não precisa dizer mais nada, não é? Quando você muda, o mundo muda. Quando você muda, tudo muda. Mas o mundo não muda com gente muda. Você vai ter que abrir sua boca e fazer alguma coisa. O segundo C é confiança. Olha, antes que as pessoas... Você vende alguma coisa? Porque todos nós vendemos alguma coisa. Todos nós precisamos de dinheiro para viver. Você vende algo? Escute bem o que eu vou dizer. Tem 2 verbos. Ó. O que diferencia os dois é uma vogal. O verbo creditar e o verbo acreditar. As pessoas só vão creditar o dinheiro delas para você se elas acreditarem em você.
Então você precisa ser uma pessoa de reputação. Sabe o que Salomão escreveu? No livro de Provérbios, ele escreveu o seguinte, olha, uma ferida ruim pode sarar, mas uma reputação ruim certamente matará você. Confiança leva anos para construir, segundos para perder. As pessoas, se elas confiarem em você, naquilo que você representa, elas vão com você até o fundo do mar. Por quê? Porque você é um cara ou uma mulher confiável. E isso vai depor muito a seu favor. Quando você faz uma venda, os imbecis, a grande boiada humana, ela faz a venda pensando na venda. Os sábios e prósperos, eles fazem a venda pensando no cliente. Então eles vendem e cuidam daquilo que venderam. Ninguém planta uma seara e vira as costas e vai embora. Se você planta, você tem que cuidar. Então é muito melhor. Sabe qual a melhor forma de você ganhar dinheiro? É você deixar os seus clientes atuais multiplicarem mais clientes. É você tratá-los como eles nunca foram tratados. É você dar algo que ninguém tem por aí para dar. Carinho, atenção, verdade, honestidade, sorriso, gentileza, favores, uma série de coisas. Se você falar isso para a grande boiada, não adianta, eles não vão entender. Não é à toa que Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele escreveu: nunca fales ao ouvido do tolo, ele não tem sabedoria para saber do que você está falando. E não foi à toa que ele escreveu que a vara é para as costas do tolo, o freio é para o jumento, o chicote é para o cavalo, palavra de Salomão. E a vara é para as costas do tolo. Você sabe o que significa vara, não é? É vara, entende? Por quê? Porque é o único jeito que talvez ele aprenda. É assim, não tem outro jeito. Isso está escrito no livro de sabedoria, o maior livro de sabedoria que já foi escrito. Posso falar outra coisa para você? Preste bastante atenção. Você sabe o que é um açoite? Um açoite não é um chicote. O açoite, ele tinha um cabo de madeira ou de couro, ele tinha 8 tiras que saíam dele, e na ponta de cada tira de couro tinha um pedaço de osso ou de ferro. Então, quando batia com o açoite nas costas, aquelas correias, aquele pedaço de osso ou de ferro, ele entrava na carne e arrancava pedaços de pele e carne. Há relatos de que algumas pessoas morriam de açoite porque o açoite penetrava até os órgãos internos. E ele já, então a pessoa morria ali. As pessoas sobreviviam de chicotadas, de açoites dificilmente. Mas vamos, o que isso tem a ver? É porque Salomão escreveu assim no mesmo livro de Provérbios, ó. A repreensão verbal penetra mais no homem sábio do que, presta atenção, do que 100 açoites nas costas do tolo. Você quer mais? Você quer melhor explicação do que isso? E depois tem gente que acha ruim ainda de eu falar tolo. Vai falar o quê? Mas Jesus falou que a gente não pode chamar a pessoa de tolo. Qual Jesus? Em qual Bíblia você leu isso daí? As pessoas, elas são muito ignorantes em geral. Elas ouvem o pastor falar e pronto, aquilo virou lei. Será que seu pastor sabe do que ele está falando? Será que os padres sabem do que eles estão falando? Não sei. Normalmente quem está com a Bíblia debaixo do braço é quem menos conhece. Tem gente que conhece? Tem. Mas lê e não entende, né? Não entende por quê? Porque Jesus falou assim, tolo. Você olha o cisco que está no olho do outro e não vê a trave que está no teu? Hipócrita. Tira a trave do teu e depois você olha o cisco no olho do outro. Confiança. Quantas pessoas confiam em você? O quanto você confia em você mesmo? O quê? Você não confia em você mesmo? Ah, então está explicado. Quando você não confia em você mesmo, ninguém vai confiar. Ai, mas o meu pai me dizia que eu não ia ser ninguém nessa vida. Minha mãe me... Esquece isso, para. O que é? Você é menino? Você ouvia isso quando você tinha 8, 9 anos. Você está com 40 anos nas costas e está falando isso ainda, culpando seu pai e sua mãe? Para. Assuma o comando da sua vida. Toma um pouco de vergonha na cara, se for o seu caso. Tome doses de vergonhil todo dia. Toma 8 miligramas de manhã, 8 miligramas de tarde. Para de reclamar. Faz alguma coisa com a sua vida. Você vai esperar o quê? Vai esperar morrer primeiro, ficar velho? Agora você que está me assistindo, eu sei que você não é assim. Eu falo dessa maneira porque eu sei que tem gente que vai assistir, não vai gostar, mas tudo bem. Eu preciso falar. Eu preciso falar porque senão eu morro se eu não falar esse tipo de coisa. A gente precisa acordar as pessoas precisam acordar. Tem gente dormindo nesse mundo. Desperte desse sonambulismo, se for o seu caso, e mude. Quando você muda, tudo muda. Quando você muda, o mundo muda, mas o mundo não muda com gente muda. Você vai ter que abrir sua boca e assumir que você está errando. E começa um caminho a partir daí. Os gregos têm um provérbio que diz assim: se você descobrir que está na direção errada, não importa o quanto tenha andado, dê meia volta e recomece. Entende? E o terceiro C dessa pequena série aqui, ele se chama custo. Custo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe quanto custa uma hora sua? Eu sei quanto custa uma hora minha. Sabe por quê? Eu pego 24 horas, divido pelo valor que eu valho hoje, que a minha empresa me paga. Eu pego quanto eu valho
e divido pela quantidade de horas, 24 horas. Eu sei quanto custa cada hora minha. Aí eu divido por 60, eu sei quanto custa cada minuto meu. Sabe por que isso é importante? Porque aí eu sei como dividir o meu tempo do meu dia. Agora tem um monte de gente, por exemplo, você vai achar a coisa mais ridícula do mundo, mas eu vou te dizer que é verdade. Tem gente que vende de porta em porta, certo? Representantes comerciais e assim por diante. Se você perguntar para a pessoa quanto custou para ela aquelas visitas perdidas que ela teve durante o dia, ela não sabe, ela não faz conta de quilometragem, ela não faz conta de pedágio, ela não sabe quanto ela custa para ela mesma. Agora, imagine você que você descubra que você vale hoje R$ 1 por minuto, tá? Então imagine, você ficou 20 minutos conversando sobre futebol e a taça Libertadores do raio que o parta. Você ficou 20 minutos conversando com outro idiota sobre esse assunto que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser que você seja dono de um time, técnico, massagista, gandula ou os próprios jogadores, certo? Que muitas vezes não estão qualificados para mais nada na vida, ok? Muito bem. Eu já sei que tem gente que vai dizer, mas o jogador ele faz muito bem. Então tá, é a opinião sua, eu tenho a minha, tudo bem, cada um fica com a sua, não tem problema, eu estou expondo aqui a minha. Você gosta? Maravilha, você não está me afetando. Eu escolho e depois eu colho, você escolhe e depois você colhe. Mas voltemos a isso, ó. 20 minutos conversando sobre a taça Libertadores do raio que parta quem queira ser partido. Beleza, R$ 20 que você jogou fora. 15 minutos falando mal da vida dos outros, mais R$ 15 que você jogou fora. Meia hora assistindo um programa imbecil na TV. Um programinha por exemplo, um programinha idiota, onde atrizes e atores vão fazer joguinhos. Adivinha qual a música, qual letra você escolhe? Que coisa linda. Ou então, você passa 1 hora assistindo um programa onde uma mulher, creia, você vai achar que é mentira minha, ela conversa com um louro de mentira. Um louro de mentira. Ô louco, Ivan, isso não é verdade. Eu gostaria que fosse mentira, mas não é. Você passa 1 hora assistindo um programa desse, R$ 60 que você joga no lixo. Fala isso pra boiada pra você ver só. Eles se inflamam de ódio. Por quê? Porque é verdade. O que você faz com o seu tempo? Quanto custa 1 minuto da sua vida? Quanto custa 1 minuto da infância de seus filhos? O quê? Você sabe tudo de esportes e nunca olhou o caderno de seus filhos? Meus pêsames. Você já morreu e não sabe. Você é um dos zumbis que andam por esse mundo aqui. O quê? Você não sabe o que sua mulher andou fazendo durante o dia? Mas você sabe tudo sobre as conversas de boteco? Meus pêsames. O quê? Você sabe tudo sobre a novela de amanhã e sobre o Big Maldito Brother maldito? E você não sabe por que seu marido não tem vontade de voltar para casa e ele para em tudo quanto é lugar antes? Então é fácil de você saber. O que você anda fazendo com o seu tempo? Qual foi a última vez que você usou o seu tempo para alguma coisa útil? Alguma coisa que serviu para a humanidade? Quanto custa 1 minuto da sua vida? Quanto custa? Você quer saber? Você quer saber quanto custa 1 minuto? Pergunte para alguém que perdeu um voo. Você quer saber quanto custa 1 minuto? Pergunte para alguém que não conseguiu chegar a tempo no hospital antes de uma pessoa que ele amava morrer. Ele não conseguiu pedir perdão. Pergunte para uma pessoa que fez uma manobra errada no trânsito e morreu num acidente. Pergunte quanto vale 1 minuto, quanto custa 1 minuto. Mas a grande pergunta é, você sabe quanto custa? Aqui eu te dei 3 de 21 palavras. Sobre cada uma dessas 21 palavras eu falaria 4 horas com você sem chegar nem à superfície do assunto de tão forte, de tão profundo que ele é. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like. Se você não gostou, deixa o teu dislike. Pelo menos você sai do limbo onde você vive e você vai para as estrelas. Porque talvez sua vida não ande porque você está no limbo e não percebeu. Sai do limbo, faz alguma coisa, mete o dedo para baixo aí. Pelo menos você faz alguma coisa, ok? E se você gostou, já sabe. Deixa o teu like, compartilha e comenta aqui abaixo. O que você achou dos 3 Cs? Como é que você lida com eles? Você faz tudo ao contrário? Você acha que eu sou um louco? Você acha que eu sou um retardado mental voluntário? Você acha que eu sou nazista, fascista, essas coisas que às vezes pessoas, porque essas palavras estão na moda, né? Nazista, fascista. Você perguntar o que significa, não sabe, porque nunca pegou um dicionário na mão. Mas a palavra é bonitinha, todo mundo fala, então eu vou falar também. Desculpa esse meu jeito jocoso assim, mas é que o assunto, às vezes, eu tenho 2 alternativas. Eu tenho a alternativa de sair chutando tudo que eu vejo pela frente ou usar a jocosidade. Então eu prefiro usar a jocosidade, pelo menos fica um negócio um pouco mais divertido. Creia, meu único objetivo com esse vídeo está ligado à minha missão de vida. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas da vida delas. Se de vez em quando eu tiver que sacudi-la para ela acordar e ser feliz, eu farei isso com todo o amor do mundo. E creia, você que está me assistindo, você não me conhece, mas uma coisa você precisa saber sobre mim.
Todas as madrugadas eu oro por você e pelas pessoas que você ama, mesmo sem te conhecer. E nada do que eu falei foi por mal. Todo o amor do mundo com a intenção de ajudar. Se ajudou, eu fico feliz. Se não ajudou, eu fico feliz porque eu já sou feliz e a minha felicidade ela não muda nunca em função de nada que eu faça ou que você faça. Eu desejo a você longos dias, belas noites, que você seja muito feliz. E se você ainda não conhece o canal da minha filha Laura Maia, então eu vou deixar o link para você aqui na descrição e no primeiro comentário. Clique, você vai gostar. É um canal feito para pais, mães e crianças que gostam de conteúdo, que se preocupam com a vida. Se você não faz parte da minha Legião de Heróis ainda, vou deixar o link também, clique aí, você vem para a minha Legião de Heróis, toda semana você vai receber vídeos, mensagens e uma série de coisas, tá bom? Longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo para você, para as pessoas que te amam e que você ama também.